Vamos agora ver a supervisão das instituições financeiras. De todo edital, o que parece bastante lógico é que nós teremos que observar a regulamentação prudencial. Da observação atenta do edital, verificamos regulamentação prudencial e, em seguida, princípios da Basileia. Observem, de todos os princípios, somente nos interessam 13 princípios. A estrutura de capital, risco, mas aqui nós vamos cuidar de um dos pontos que está muito destacado no edital. Se vocês observarem atentamente, verão que o patrimônio tem lugar de destaque. Adequação de capital. Um dado importante e exigência do Acordo da Basileia. Quando nós falamos de adequação de capital, nós precisamos conhecer o balanço da instituição financeira. A base desse contexto é: nada que a empresa tenha dela, tudo que ela tem, ela deve para alguém. A estrutura de capital tanto pode ser de terceiros quanto de capital próprio. Nós já vimos e estudamos que capital de terceiro é um capital mais barato e um capital próprio é um capital mais caro. Desde o primeiro momento, quando nós pegamos recursos dos acionistas, esses acionistas já esperam uma rentabilidade maior do que eles teriam no mercado. Recursos obtidos de terceiros, muitas vezes nem custo tem. Salários, impostos, é só pagar o principal. Esta é a base da estruturação de capital e esta é a base do que determina a adequação do capital. Observe, como nós já vimos, no momento da abertura da empresa, o recurso é capital próprio. E o capital próprio no momento da abertura é um capital extremamente caro. Observem o gráfico. Nós temos aqui fonte de recurso e o custo do capital. Fonte de recurso, e a ideia que nós buscamos aqui é recurso de terceiros. No início de uma empresa, pouco desse recurso é terceiro, portanto o custo do capital é extremamente alto. À medida em que o recurso de terceiro é potencializado, nós obtemos mais recursos de terceiros, o capital ou o custo do capital tende a cair. Por que então, em um determinado momento, este custo ele começa a subir? Imaginem um balanço patrimonial de uma instituição financeira. Recurso de terceiro, recurso de capital próprio. E tudo isso aplicado no ativo. À medida em que o recurso de terceiro aumenta, este recurso, mais barato, vai financiar a atividade circulante da empresa, vai financiar o giro. E a empresa consegue, deste giro, um resultado maior do que o custo de capital de terceiros. O nome que se dá a essa estrutura, obter um capital de terceiro com um custo mais barato do que o resultado que se obtém do giro da minha atividade, é a alavancagem. A alavancagem é interessante, mas até um determinado limite. Imaginem vocês que parte do ativo de uma empresa, de uma instituição financeira, são ativos de giro. Enquanto eu capto recursos de terceiros e aplico esses mesmos recursos em ativos de giro, em derivativos, em aplicações financeiras que vão me dar um retorno, naturalmente é de se imaginar que esse retorno será maior do que o custo do capital. O problema se dá quando parte de recurso de terceiro começa a ser obtido em volume superior a esse ativo circulante. Ou seja, obter recurso de terceiro para bancar ativo não circulante. Nesse momento, o custo de capital começa a aumentar. Observe com cautela. No quadro, nós temos, no início, um recurso de terceiros baixo, um custo alto de capital, que vai caindo à medida que o recurso de terceiro
aumenta. Num determinado momento, esse recurso de terceiro está sendo aplicado em ativo não circulante. Nesse sentido, o ativo não circulante não oferece retorno. Portanto, qualquer que seja o custo do capital de terceiros, ele vai ser maior do que o retorno de um ativo que não oferece retorno. Nesse momento, o custo de capital começa a aumentar. É nesse momento que a regulamentação prudencial estabelece que nós devemos ter duas análises financeiras, dois índices que devem ser acompanhados concomitantemente. Um índice de liquidez e um índice de alavancagem. O índice de liquidez deve apresentar uma posição mínima. Observem no quadro. Do balanço de uma instituição financeira apresentada, nós temos que, do lado esquerdo, teremos o realizável. Do lado direito, teremos o exigível. Da forma como eu coloquei, uma instituição financeira tem uma parcela realizável e uma parcela não realizável. E uma parcela exigível e outra não exigível. Índice de liquidez tem uma relação direta com o realizável pelo exigível. Índice de liquidez é uma posição financeira, representa a capacidade de pagamento da instituição financeira. Observem a fórmula. Liquidez geral será o total do realizável pelo total do exigível. A regulamentação prudencial exige, e eu digo exige, que haja um mínimo de liquidez. Dentro da estrutura de capital da empresa, nós acabamos de ver então que a liquidez é a capacidade de pagamento. E se exige, sim, um mínimo de liquidez. Ou seja, haverá um percentual maior do que 1. Mais ativo circulante, mais realizável do que não realizável. Capacidade de pagamento. Com a alavancagem é o inverso. A alavancagem, como nós veremos, usando o mesmo quadro. Nós temos um ativo de uma empresa que tem uma parcela realizável, entretanto um ativo total. E parte deste ativo é obtido por obrigação exigível. Obrigação exigível é barata. Entretanto, à medida que eu capte capital de terceiros, eu espero que esse capital de terceiros tenha um custo menor do que eu possa obter com a realização do ativo. Observem, nesse balanço, o ativo realizável tem um tamanho. Observem nesse balanço que o exigível captado for maior do que o ativo realizável. Nesse exemplo, quero demonstrar para vocês que eu estou captando recursos de terceiros superior à parcela realizável. Ou seja, nós temos um capital de terceiros que está sendo aplicado num ativo não realizável. Esse percentual de diferença está sendo aplicado no ativo não realizável. Ou seja, terei que remunerar esse capital de terceiros sem que o ativo gere qualquer resultado. Observe então no quadro. Existe um diferencial, o que está achurado, que representa uma parcela exigível, mesmo com custo baixo, aplicado num ativo que não dará resultado. Na parte exigível, no cálculo da alavancagem, existe um limite máximo que se pode captar de recursos de terceiros. Observem então, pelo cálculo, que a alavancagem será o exigível pelo total do meu ativo. Entretanto, haverá um nível máximo. Eu não posso permitir que a obrigação exigível seja superior ao realizável. Guerreiros, como regulamentação prudencial, a dica: observe a estrutura de capital. Leiam o que o Acordo da Basileia traz sobre a estrutura de capital. Ok? Boa sorte, boa prova para vocês.